Olá, turminha, voltamos agora para a nossa aulinha de história. Então, peguem aí a apostila de história e o caderno de atividades, vamos trabalhar. História, página 70, turminha. Nós veremos hoje a unidade 7, Vida e Trabalho na Colônia. Ok? Os portugueses não ocuparam de maneira imediata as terras que formam o Brasil. No início, eles estavam interessados em conhecer a região e extrair pau-brasil para vender na Europa. Então, quando foram chegando ali, turminha, os portugueses ali, nas terras que hoje são o Brasil, eles não ocuparam assim rapidamente aquele local. Não, nós vamos morar, vamos construir, vamos viver aqui. Não. O objetivo ali no começo era simplesmente pegar o pau-brasil, extrair o pau-brasil daqui do Brasil para levar para Portugal. Então, no início ali, quando tudo começou, essa era a intenção deles, tá? Eles estavam interessados no quê? Em pegar a matéria-prima ali, no caso, o pau-brasil, extrair, pegar essa matéria-prima, levar para Portugal para vender lá e lucrar, certo? No entanto, a intensa exploração fez com que a quantidade dessa árvore diminuísse muito. Além disso, o domínio português passou a ser ameaçado por outros europeus que também se interessaram em ocupar essas terras. Então, com essa constante exploração, cada vez mais querendo mais explorar, mais tirar ali o pau-brasil das nossas terras para levar lá para Portugal, isso aí aconteceu que a quantidade dessa árvore nativa aqui do nosso país diminuiu, né? E além disso, eles tiveram um outro probleminha. Os outros europeus começaram a ver o negócio, né, bom, lucrativo que tinha aqui no Brasil e começaram a se interessar ali também pela exploração ali do pau-brasil, né? E também começaram a querer ocupar as nossas terras. Assim, em 1530, o governo português decidiu enviar pessoas para viver e trabalhar na colônia. Grande parte dessas pessoas passou a dedicar-se ao cultivo de cana para a produção de açúcar, que era muito valorizado na Europa. Então, o governo português, né, como sempre, né, muito bem astuto, né, muito bem inteligente, começou a enviar as pessoas para viver e trabalhar aqui nas terras que hoje são o Brasil, né? E com essa vinda dessas pessoas, começou-se o quê? O cultivo da cana-de-açúcar, para a produção do açúcar, né? Que na época era muito valorizado ali na Europa, ok? O cultivo da cana-de-açúcar, página 71. O cultivo da cana-de-açúcar já era feito pelos portugueses em outras regiões e em pouco tempo tornou-se a principal atividade econômica da colônia. Então, o rei lá de Portugal mandou o povo, os portugueses, para cá, né, onde é o Brasil hoje, nas nossas terras, e eles começaram o quê? A cultivar a cana-de-açúcar, que já era cultivada em outras regiões, tá? E, consequentemente, né, com o passar do tempo, o cultivo ali foi aumentando e a cana-de-açúcar, né, o cultivo da cana-de-açúcar passou a ser a principal atividade econômica, o quê? O que gerava dinheiro ali para Portugal, ok? Na capitania de Pernambuco, por exemplo, as plantações de cana-de-açúcar tiveram um grande desenvolvimento, sobretudo na região da Vila de Olinda. Esse desenvolvimento foi favorecido pelo solo de Massapê e pelo clima quente e chuvoso do litoral nordestino. Então, turminha, cada região aqui das nossas terras ali tinha um solo, um tipo de clima ali específico. E isso, o solo, o clima, favorece o que é o cultivo das plantas. Como está escrito aqui, ó, na apostila, essa região ali da Vila de Olinda, no Nordeste, litoral nordestino, favoreceu por quê? Por causa do clima quente, é um clima bem quente e um pouco chuvoso, então favoreceu ali o desenvolvimento ali, né, o cultivo ali da cana-de-açúcar. Nas plantações de cana-de-açúcar foi muito usado o trabalho escravo. O que é trabalho escravo? É a forma de trabalho em que os trabalhadores são pessoas escravizadas, ou seja, que vivem como se fossem propriedades de outras. Então, para esse cultivo, eles começaram, né, os portugueses vieram para cá, começaram a desenvolver esse cultivo, só que eles não colocaram assim a mão na massa. Eles pegaram o quê? As pessoas de fora, né, e começaram ali a desenvolver aquele trabalho escravo.
as pessoas trabalhavam como se fosse propriedade dos outros, né? E na verdade eles não eram, são seres humanos, só que foram começando ali a viver como escravos, tá? Então, começou então o trabalho escravo dos indígenas e das pessoas que vieram à força da África. Então, eles começaram a escravizar os nossos índios, colocando eles ali para trabalhar, e além disso trouxeram pessoas forçadas de outro país, da África, para serem escravos aqui no Brasil. Tudo à mercê, né, dos portugueses, tudo para satisfazer aí os interesses econômicos dos portugueses. A cana era plantada em grandes terrenos para depois ser colhida e moída. Com o caldo da cana era produzido o açúcar, que era levado da colônia para ser vendido na Europa, né? Então, começou-se o cultivo ali, né, da cana-de-açúcar, que era bem lucrativo em Portugal. E nessa empreita toda ali, do trabalho ali, do cultivo ali dessas plantações, acabaram utilizando os nossos índios, né, o povo indígena, e além disso ainda trouxeram outros de fora ali para escravizar, para estar ali sempre trabalhando ali a favor dos interesses ali dos portugueses. A sociedade açucareira. As pessoas que viviam e trabalhavam nas regiões de produção de açúcar formavam a sociedade açucareira. Nessa sociedade, os mais poderosos eram os ricos fazendeiros, conhecidos como senhores de engenho. E já os menos favorecidos eram os trabalhadores escravizados, que praticamente não possuíam bens materiais. Além deles, havia os trabalhadores livres, que não possuíam as mesmas riquezas que os senhores de engenho, mas em alguns casos tinha pequenas plantações e alguns escravos. Então aqui, turminha, essa pirâmide representa, né, os mais ricos, os senhores dos engenhos, né? Aqui o meio termo, né, digamos assim, eram os outros senhores que não eram tão ricos quanto os senhores de engenho, mas tinham algumas propriedades, e aqui os escravos, que não tinham bens materiais. E divisão da sociedade açucareira, né? Então, aqui na base estava o maior grupo, que era os escravos. No mesmo estavam os trabalhadores livres e no topo os senhores de engenho. Escravos, trabalhadores livres e os senhores de engenho. Então, assim era formada a sociedade açucareira, que era composta pelas pessoas que viviam ali e trabalhavam ali na região onde se produzia ali a cana-de-açúcar, onde se cultivava, aliás, a cana-de-açúcar e produzia o açúcar. A mão de obra nas fazendas. Para o trabalho nas fazendas, inicialmente os portugueses capturaram indígenas e os obrigaram a viver como escravos. Por causa disso, ocorreram vários confrontos entre o colonizador e a população indígena. Nesses confrontos, os indígenas muitas vezes levavam vantagem, pois conheciam o território muito melhor que os europeus. Com isso, vários fazendeiros deixaram de tentar aprisionar os indígenas e passaram a explorar o trabalho de africanos escravizados, que chegavam à colônia sem nenhum conhecimento sobre a terra. Então, turminha, quando começou a vir esse povo de Portugal ali para colonizar nossas terras, né, a primeira impressão ali, a primeira intenção, aliás, que eles queriam era pegar o povo indígena e escravizar o povo indígena. Só que eles se saíram mal nessa, né? Porque o povo indígena não aceitou, né? Aí começou as revoltas, né? As brigas entre os portugueses e os índios, e os portugueses sempre saíam mal nessa. Por quê? Porque eles não conheciam o território ali, as terras, e os índios eram experts nisso, né? Eles já conheciam, dominavam ali todo o território. Então, eles acabavam sempre saindo na vantagem na guerra, na revolta ali contra os portugueses. Aí os portugueses decidiram que não adiantava mais querer escravizar os índios, que não ia rolar isso aí. Aí eles começaram a trazer os africanos lá da África, forçados a vir trabalhar. Porque assim eles conseguiam dominar os africanos, porque eles não conheciam as nossas terras, não sabiam onde se esconder, para onde fugir. Já os índios já sabiam, já era mais esperto, porque eles eram daqui, eles eram nativos aqui da nossa terra. Os africanos não. Então ficaria mais fácil para o governo português, né, os portugueses dominarem, controlar ali os africanos. Então eles decidiram
que não ia mais escravizar os índios, porém trouxeram os outros coitadinhos lá da África para serem escravos aqui nas nossas terras. Okay? Atividades, turminha. Então aqui nós temos 1, 2, 3 atividades, tá? Relacione abaixo as colunas correspondentes. Então nós temos a letra A, B, C e D, vocês vão relacionar correspondente à coluna aí. Depois, por que muitos fazendeiros deixaram de aprisionar os indígenas para o trabalho? Olha, a Pro acabou de explicar aqui, hein? O que os fazendeiros fizeram para conseguir trabalhadores no lugar de indígena? A Pro acabou de explicar aqui. E também tem aqui no conteúdo também, tá, turminha? Vamos lá. Então, encerramos aqui, tá? Homework, então, turminha. Nossa, só uma página hoje vocês ficaram contentes, né? Uma página só de história, hein? Página 73. Ok? E vamos trabalhar numa folhinha só também, ó. Pro começou a segunda-feira diminuindo um pouquinho, né? Pra deixar pra aumentar lá mais no final de semana, não é? Então, tá. Turminha, então, homework. Vamos trabalhar uma folhinha apenas, página 215 e 216 e somente a página 73 da apostila de vocês, ok? Capricho e atenção aí nessas atividades, hein? Combinado? Até amanhã, então, na nossa próxima aulinha. Um beijão, fiquem com Deus.